Olá pessoal, este é o primeiro vídeo de uma série com 4 partes, onde eu vou ensinar o básico sobre gráfico de velas, incluindo como ler e entender o gráfico de velas. Também vou ensinar como navegar no TradingView, que é a ferramenta mais utilizada por day traders, investidores e analistas para fazer análise técnica. E também vou ensinar como identificar no seu gráfico níveis de suporte e resistência. Então, nesses 4 vídeos, eu vou passar conceitos fundamentais, eu diria obrigatórios, para você que quer ser um day trader, ou quer ser um investidor, ou até já é um investidor, mas quer entender um pouco mais sobre como fazer análise técnica, o que é super importante, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então vamos lá. Temos aqui duas velas, tá? Uma vermelha e uma verde, tá bom? Cada vela é dividida em duas partes distintas. Uma é a parte mais fina e a outra é a parte mais larga, tá? Essa parte mais fina chama sombra, pavio, em inglês wick. Essa parte mais larga chama corpo, ou body, candle body, o corpo da vela, tá bom? Então todas as velas que você vê no candlestick, no padrão candlestick de gráfico, tem esses dois objetos nela, o pavio e o corpo, tá bom? Isso não muda. Eu digo pro padrão candlestick, temos outros padrões de gráfico, mas pro candlestick é sempre desse jeito. Tá, agora o que que significa? Significa que vamos supor que aqui em cima o valor desse objeto, desse material, vamos supor que seja ouro, o valor aqui é 1000 e aqui é 500, vamos supor, tá? E essa vela, vamos supor também que é uma vela de 1 hora. Isso quer dizer, em 1 hora, o preço do ouro, no caso, variou entre o topo dessa vela, o topo desse pavio, até a mínima desse pavio. Então é a máxima, o valor máximo e o valor mínimo aqui, tá bom? Então sabemos isso. Vamos supor que essa vela é a vela de meio-dia. Começou 11 da manhã e terminou meio-dia. Então, durante esse período de 11 da manhã até meio-dia, o preço oscilou entre 1000 e 500, tá? Então pronto, o preço ficou oscilando, ficou descendo, subindo, descendo, mas não passou disso. Não passou dessa mínima e não passou da máxima, ok? Tá, agora onde entra o corpo nisso? Você percebe que é uma vela verde. A vela verde, só de olhar você vai entender que o preço de entrada, aonde o valor entrou, é esse aqui. Vamos supor que aqui seja 600, tá? Então, o valor de entrada dessa vela, quando saiu da vela anterior, entrou por aqui. Por quê? Porque fechou neste outro. E se fechou neste outro, quer dizer, o preço teve um aumento de valor. Então, tendo um aumento, a cor é verde, tá bom? Agora vamos para esse outro caso aqui. Só de ver a cor, você vai entender que é o oposto. Que o preço de entrada foi aqui, tá? E o preço caiu e a saída foi aqui. Beleza? E no meio tempo, o preço ficou oscilando entre os dois valores maiores, entre a máxima do pavio e a mínima. Tá bom? Então, basicamente é assim que você lê. Eu vou dar exemplos no gráfico disso. Vamos lá. Essa aqui é a interface do TradingView. Não fique assustado, eu vou explicar o que esses botões fazem daqui a pouco. Por enquanto, vamos focar nas velas, tá bom? Igual no slide passado. Então, ignora esse barulho todo que tem aqui, esse tanto de botão, porque não é importante para agora, tá? Mas antes disso, vou dar uma explicação geral. O que é o TradingView? Basicamente, o TradingView é uma ferramenta usada por traders, investidores, analistas, para eles analisarem e fazerem análise técnica de mercado. Ou basicamente entender aonde o mercado está, como é que o mercado está comparado com uma outra coisa. Por exemplo, nesse exemplo aqui é Solana, a criptomoeda, comparada ao dólar, né?
Então, aqui desse lado você vai ver o valor em dólar e aqui embaixo o tempo, tá bom? Basicamente só isso por agora, depois eu vou explicar mais. E aqui no TradingView você pode olhar metais preciosos, ouro, prata, ações, Nvidia, Tesla. Então aqui tem como você dar uma olhada em vários tipos de mercados diferentes, tá bom? Ok, vamos voltar para anatomia de velas. Tá, vou pegar uma vela aqui e vamos analisar esta vela em particular. Tá, essas velas aqui são velas de um dia, aqui tá falando, tá bom? Qual que tá selecionado? Um dia. Então isso quer dizer que cada velinha dessa é um dia, tá bom? Vamos analisar a vela do meu aniversário. Só por curiosidade, não aconteceu tem muito tempo, então é fácil. Dia 28 de outubro, esta vela, tá bom? Tá, então eu vou marcar ela. Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha. Eu vou explicar essas ferramentas depois, algumas delas. Não se preocupa nesse momento. Mas eu vou colocar uma linha aqui nela, só para gente saber de qual vela a gente está conversando, tá? Beleza, coloquei essa linha vermelha. Vamos mudar a cor dessa linha. Mudar para amarelo. Ótimo, dá para a gente ter uma visualização melhor. Qual a história que essa vela conta pra gente? Baseado no que eu expliquei para vocês no slide anterior. Conta que o pavio mais baixo, na verdade eu vou tirar essa coisa amarela que está me atrapalhando. Tá, ignora. Que nessa vela de 28 de outubro, tivemos a máxima durante o dia inteiro, 28 de outubro, tivemos isso aqui como máxima, concorda? Porque é aonde o máximo que o pavio chegou, nessa linha vermelha. Concorda? Bem aqui. Bem nessa máxima. Tá bom, ótimo, sabemos a máxima. Aonde foi a mínima, o valor mais baixo que chegou durante todo esse dia? Vamos colocar outra linha, tá? Mínima. Na verdade, vamos mudar isso aqui para verde, para a gente saber que é a máxima mais alta, né, é mais baixa. Então tá. Então, ótimo. Daqui sabemos que a gente tá vendo o que aconteceu no passado, como se fosse um livro contando a história. Tá falando o quê? Tá falando que no dia 28 de outubro, né? Sábado, se eu não me engano. Desculpa, segunda-feira. O preço mínimo de Solana comparado ao dólar foi de 172,34 dólares por Solana. Mínimo. E o máximo por Solana foi 179,60. Só de olhar para a vela, a gente dá para saber disso, ter certeza disso. Aí você fala, ótimo, sabemos da máxima e da mínima. Por quê? Porque o pavio contou essa história pra gente. E com relação a onde abriu a vela e fechou, quem que vai contar essa história pra gente? O corpo da vela, né? O corpo da vela vai contar. Isso quer dizer, já que é uma vela verde, aonde que é a entrada do preço? Aonde que o preço entrou? Aonde que abriu a vela? Na parte de baixo. Concorda? Por quê? Porque se fosse vermelha, seria a parte de cima. A gente vai para uma vermelha depois. Mas só de ser verde, eu já sei que aqui foi a entrada. Vamos colocar mais um bichinho desse aqui, tá? Esse aqui é aonde o ponto que a vela abriu. Vamos colocar abriu amarelo. Então, já sabemos que no valor de 176,44 a vela abriu. Aí abriu aconteceu o quê? O preço ficou oscilando. Oscilando entre o quê? Entre 179,60 e 172. Ficou oscilando, oscilando, oscilando. Aí uma hora falou, opa, tá quase dando a hora de fechar o dia. Que fecha em UTC, né? Fecha meia-noite UTC. Tá quase na hora de fechar o dia. Aonde que o preço parou e fechou a vela? Fechou aqui, nesse ponto aqui, tá? Aí você vem aqui e vamos colocar outra. Vamos colocar mais uma outra cor. Vamos colocar esse azul. Esse azulzinho. Então, daqui dá para saber. Contou a história inteira pra gente. Preço abriu 176,44. Preço fechou em 178,21 nesse dia 28 de outubro. E o preço foi na máxima 179,60 e a mínima 172,34. Você fala, nossa, que bacana. Isso quer dizer, a próxima vela do dia 29
ela vai abrir no mesmo ponto que fechou a vela de 28 de outubro? Com certeza, com certeza. Isso quer dizer, a abertura desta vela de 28 de outubro é o fechamento, desculpa, 29 de outubro é o fechamento do dia 28 de outubro. Ótimo. Tá, vamos analisar uma vermelha agora, essa aqui. Por que que ela é vermelha? Aonde que a abertura, aonde... Vamos simplesmente pegar os nossos bichinhos aqui e passar para o outro lado. Qual foi a máxima dela? Aqui. Essa é a vela de hoje, inclusive. Ela está se movimentando. Essa é a máxima. Qual é a mínima? Mínima aqui. Tá vendo? E isso por enquanto. Por quê? Porque o preço, você tá vendo, tá movendo. Isso quer dizer, se esse valor cair mais, a mínima vai aumentar, entendeu? Vai aumentar. Então, assim, essa é a máxima temporária, só vai ser validada quando a vela fechar de uma vez. Por enquanto, não, tá bom? Então tá. E aonde é a abertura dessa vela? Desculpa, a abertura é o amarelo, né? Aonde que é a abertura dessa vela? É aqui. Por quê? Porque sabemos que a vela ainda está movimentando o fechamento, entendeu? Isso aqui não vai mudar. Essa vela está vermelha nesse momento. Se o preço passar daqui, ela fica verde, entendeu? Ela vai ser uma vela verde, uma vela de alta. Então tá. E aonde é o fechamento dela? Não sabemos, porque ainda não é hora, entendeu? Quando chegar aqui, ó, aqui tem uma contagem regressiva. Em 8 horas e 21 minutos, essa vela vai fechar. Aí teremos a informação de fechamento. E também a informação correta de todos os outros. Correta da máxima e da mínima. Por quê? Porque pode ser que o preço suba de novo. A única coisa que não vai mudar é a abertura. Tá bom? A abertura da vela. Isso não muda. Não muda. Tá bom? Então, eu acho que com relação à anatomia da vela, tá tudo, foi tudo explicado. Então, vamos para o entendimento básico do TradingView. Ok, TradingView agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender é como é que move esse gráfico, tá bom? Essa é uma dica bem simplesinha, ridícula, rápida. Como é que você move o gráfico? Primeiro, tá vendo onde está aqui o valor em dólar sobre o mercado, que estamos falando aqui no caso é Solana? Você vai clicar aqui e mexer. Só isso. Tá vendo o que acontece com o gráfico? Ele estica, beleza? E se você quiser mover no outro sentido? Aí aqui embaixo, onde está o tempo, né? Agosto, setembro, outubro. Aí você faz isso aqui, tá bom? Segura e roda. Também você pode usar a rodinha do mouse para fazer a mesma coisa, tanto aqui quanto ali, tá bom? Beleza. Básicozão. Ótimo, estamos lá. Que mais? Agora a gente está vendo Solana. Como a gente muda de Solana para, por exemplo, SEI, né? A moeda SEI. O que a gente faz? Primeiro, vamos supor que tá desse jeito, a gente coloca SEI aqui, tá bom? A gente clica lá em cima e escreve SEI. Aí você vê, nossa senhora, olha que bagunça, tem tanta coisa. Tem umas coisas que certeza não é nem criptomoeda, o que que é isso, eu não sei, né? Desculpa o trocadilho. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em All Sources, vai estar, por exemplo, fontes em português, eu esqueci de mudar para português, desculpa, mas enfim, vai estar fonte, aí você vai colocar a exchange que você usa, né? Por exemplo, vamos supor, eu uso o Bybit, aí eu clico em Bybit. Opa, já diminuiu, legal. E o que que é, né? Sei, cripto, eu esqueci de falar, mas clica em cripto, poderia ser Forex, poderia ser futuros, poderia ser ações e etc, né? Então tá, cripto, fonte, agora melhorou minha vida, porque é exatamente o que eu queria. Aí eu vou clicar aqui em SEI perpétuo, pronto, mudou tudo. Agora já é o gráfico do SEI, tá bom? O gráfico de um dia do SEI. Ótimo. Então tá, já aprendemos a mexer aqui, como é que controla esse gráfico. Uma coisa interessante também. Você tá vendo que aqui tá ruim de ver, porque tá tão pequenininho e aqui tá grande. Esse é o logaritmo. Você clicando no logaritmo e depois no automático, tá vendo como as coisas ficaram um pouco melhores de enxergar? Isso normalmente você usa quando você quer ver coisas
gráficos maiores, mais longos, mais antigos, digamos assim. Por exemplo, o gráfico do Bitcoin vem desde 2013. Se você deixar sem ser o logaritmo aqui, você vai ver só umas coisinhas pequenininhas aqui. Você não vai conseguir enxergar, você não vai ter uma boa visualização do gráfico. Então, quando você for usar para ver o passado, um histórico longo, sempre usa o logaritmo, que é esse Lzinho aqui, tá bom? E se o gráfico estiver bagunçado assim, e você quiser arrumar isso mais facilmente, só clique em A, que é auto, de automático. Aí fica bonito, tá bom? Beleza, mais umas dicasinhas aí para você. Para mudar o tempo do gráfico, no caso aqui estamos em um dia, para mudar o tempo é só vir aqui em cima, tá vendo? Só aqui. Por exemplo, vamos colocar de 4 horas. Ficou bagunçado? Clica no A. Pronto, tá tudo beleza. Tá vendo? Então, cada vela dessa representa 4 horas, né? Então, essa vela aqui, nesse caso, dá para você ver que acabou de abrir, essa pequenininha. Acabou de abrir, tem 5 minutos. E daqui a 3 horas e 55 minutos, ela vai fechar, tá bom? E no meio tempo, ela vai ficar oscilando, né? Criando máximas, criando mínimas, oscilando e tal. O que nunca vai mudar vai ser a entrada, tá? O open dela, a abertura. Beleza, então já sabemos como mudar também. Podemos fazer tempos customizados, por exemplo, 1 minuto e meio, sei lá, 1 minuto e alguma coisa. Pode fazer também, mas temos vários tempos, tá? 1 mês, 12 meses, 6 meses e por aí vai. Beleza? É aqui. Tá. Ferramentas que usamos para fazer análise técnica. Tá bom? Quais são as ferramentas? Essas aqui. Quantas são? Várias ferramentas, tá? Eu uso, não todas, mas quase todas. E as que eu uso com mais frequência, eu coloco uma estrelinha, tá bom? E você colocando a estrelinha, para onde vai? Vai para essa barra de favoritos. Tá vendo? Essa barra aqui, que são as ferramentas que eu uso com mais frequência, que eu uso no meu dia a dia como trader. Então, eu aconselho você a fazer o mesmo. Primeiro, brinca com elas, né? Por exemplo, aqui tem é, linha horizontal, array. Clica nela, vê o que ela faz. Você fala, que bacana, é uma meia linha. Faz a mesma coisa e brinca, sabe? Brinca com todas elas para você ter um entendimento melhor. Tem muita coisa interessante. E é claro, durante o curso, né? Essa é a primeira aula, a gente vai ter 4. Dessas 4 eu vou pelo menos mostrar várias delas, várias delas. Não todas, mas várias, as mais importantes com certeza. Nesse curso eu vou mostrar só uma ou duas, mas no restante do curso eu vou mostrar mais. Então pode esperar que vai vir coisa interessante. Tá bom, então. Próximo tópico. Para explicar suporte e resistência, eu peguei uma moeda que tem um pouco mais de histórico, né? No caso, o Ethereum, para facilitar a explicação, tá bom? Tá, suporte e resistência, basicamente o que que é? São níveis que, quando o preço atinge, há reação, entendeu? Reação para o lado oposto. Resistência é quando isso acontece, quando o preço está abaixo e vai para cima e atinge a resistência. Suporte o contrário, quando o preço está acima e o preço cai e atinge a resistência e tem uma reação, tá bom? Vamos olhar aqui exemplos claros sobre suporte e resistência. Para isso eu vou usar aqui a nossa ferramenta, o retângulo, e vou mostrar para vocês casos de resistência, tá bom? Isso aqui é resistência, tá bom? Clara do Ethereum, tá? O que está acontecendo aqui? Toda vez que o preço tenta subir para essa área, uma reação acontece, tá? O preço sobe, reação, sobe, reação, sobe, reação e assim por diante. Até agora, neste momento, enquanto a gente está conversando, Ethereum está nessa resistência, tá bom? Está batendo na resistência. Ok, que tal alguns exemplos de suporte? Aqui está exatamente um exemplo de suporte, que é a nossa mesma resistência, tá bom? O que está acontecendo? Toda vez que o preço quebrou, vem, bate, reação, sobe. Bate, reação, sobe. Bate, reação, sobe. E assim por diante, tá bom? Então daqui eu consigo já explicar uma coisa nova para vocês, uma coisa interessante. Toda vez que suporte
é quebrado, nesse caso aqui o suporte foi quebrado, o que que ele vira? Resistência, tá bom? E vice-versa, toda vez que uma resistência é quebrada, né? Isso aqui, a resistência foi quebrada. O que que ela vira? Suporte, tá bom? Então isso é importantíssimo em trading. Normalmente o pessoal usa mil e uma ferramentas para não sei o que para fazer o trade, fazer o day trade, quando na verdade a forma mais simples de fazer o trade é usando suporte e resistência flip, que é basicamente quando um vira o outro, né? É simplíssimo, simplíssimo. Por exemplo aqui, vamos supor que só por esse conhecimento que eu te dei neste momento, você fala assim, cara, o falou que quando quebra uma resistência, vira suporte. Aí você tá, o preço aqui, né? Isso foi em fevereiro desse ano. O preço sobe, você fala, eu vou fazer o seguinte, toda vez que bater nessa resistência, eu vou abrir um long. Você vai falar isso, eu vou abrir um long. Aí você vem aqui, desculpa, eu ainda não expliquei long ainda, eu vou explicar, não assusta, é só um exemplo rápido. Então você vem aqui e abre um long com o stop loss aqui. Quantos longs quanta grana você ia fazer aqui só nessa explicação que eu dei? Tá vendo? E a mesma coisa caindo. Aí você abre o que? Operações de short, tá? Operações de short, long, compra e venda, não assusta, eu vou explicar isso depois. Eu só queria demonstrar o quanto eu acho que suporte e resistência é desvalorizado por traders. Entendeu? No sentido de alguns deles preferem outras coisas. Na verdade, é um dos jeitos mais lucrativos de fazer trades no mercado. Tá? Então, basicamente é isso. Agora você me pergunta, o que tem aqui nesse nível para virar resistência e virar suporte? Pode ser vários níveis, mas não importa, tá claro. Você chega aqui e você enxerga suporte e resistência, tá bom? Aí eu vou te dar um dever de casa. Vai em um gráfico e identifica suporte e resistência. Mais simples, vai no gráfico de 8 horas, pega assim e fala assim, cara, eu acho que aqui é uma resistência. Vamos achar mais aqui no Ethereum, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Daqui, ó. Daqui você pode ver que isso aqui, essa área, foi também suporte e resistência, tá vendo? Reação, quebrou, virou suporte. Subiu, bateu aqui, teve reação, quebrou para baixo, resistência, tá bom? Então assim, toda moeda tem isso, suporte e resistência. Pega a sua moeda favorita, como dever de casa, e tenta identificar níveis de suporte e resistência no high time frame, tá bom? No longo prazo, tá? Que é mais fácil. E não apague eles do seu gráfico, deixa lá para você entender. Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Se tiver algum feedback em relação a esse vídeo ou ideias para os vídeos futuros, como eu disse, essa é a primeira parte de uma série de 4 vídeos, então eu tenho muito espaço para colocar mais conteúdo. Então se você tiver alguma ideia, coloque nos comentários para mim, eu vou ficar super feliz em ler e atender o seu pedido. Dê um like também nesse vídeo, se você gostou, por favor, vai ajudar bastante o canal, vai me ajudar bastante a continuar fazendo vídeos bacanas para vocês. Clica no sininho também, que é para você ser notificado quando eu postar mais vídeos sobre essa série ou até minhas análises normais, que eu faço pelo menos 3 vezes por semana de Bitcoin, de altcoins. Então é isso. No mais, tenha um ótimo resto de dia e aquele abraço. Tchau.